Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 6 ao 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, começando com o versículo 6. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar a leitura na projeção. Versículo 6 nos diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo começa dizendo. De fato, vocês quem? Os cristãos de Tessalônica, se tornaram nossos imitadores e do Senhor. A quem a igreja de Tessalônica imitava? Imitavam Paulo, seus companheiros, mas acima de tudo tinha o Senhor como o parâmetro maior, o exemplo maior. É até fácil, queridos, você imitar homens, mas você imitar a Cristo é um grande desafio. Mas continuando. Pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé de vocês, a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra que foi pregada, Senhor, aos Tessalonicenses, extrapolou as fronteiras geográficas, ó Pai, daquela região. Chegou a Macedônia, chegou a Acaia e chegou até nós aqui, cidade de Fortaleza, graças a homens e mulheres que se entregaram, Senhor, para atender o Teu chamado de levar a Tua palavra a todos os lugares. Que possamos entender essa verdade também em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens que foi iniciada no início do mês de maio. Série de mensagem que o pastor Mário propôs como tema de fora para dentro. Essa série ela está totalmente embasada na declaração de visão da nossa igreja. Queria pedir ao Rômulo que projetasse a nossa declaração de visão. Você encontra essa declaração no nosso Boas Novas. E a declaração de visão da igreja diz o seguinte, vamos todos ler. Somos o quê? Contemporânea, comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo, que encoraja e capacita os seus membros a viverem de maneira integral os valores do reino de Deus. Essa é a nossa declaração de visão. No primeiro domingo, o pastor Mário esteve considerando conosco a importância de sermos uma comunidade contemporânea e quais as implicações e quais os desafios que isso traz para a igreja do Senhor Jesus. Como nós sermos uma comunidade contemporânea e através desse entendimento como nós podemos alcançar essa nossa sociedade que é totalmente inserida nesse contexto da contemporaneidade com todos os seus desafios. No segundo domingo, o pastor Mário também esteve abordando conosco a necessidade de, além de sermos uma igreja contemporânea, com uma mensagem contemporânea que alcance as necessidades dessa sociedade, mas essa nossa mensagem ela deve estar pautada
e totalmente comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo, porque isso faz parte da nossa declaração de visão como igreja. E hoje nós vamos continuar então trabalhando, mas focando na parte onde diz que nós precisamos encorajar e capacitar os nossos membros a viverem de maneira integral este Evangelho. Como nós podemos nos encorajar e nos capacitar a viver dessa maneira? Nos encorajar para quê? Nos capacitar a fim de quê? Nós devemos nos encorajar e nos capacitarmos para vivermos de maneira missional em nossa sociedade. O que significa viver de maneira missional em nossa sociedade? Queridos, uma definição sobre missionalidade diz que ser missional não descreve uma atividade específica da igreja, mas ela aponta para a sua própria essência e identidade como igreja. Na medida em que esta igreja missional assume o seu papel na história de Deus, no seu contexto, na sua cultura, participa da missão que Deus tem para o mundo. O que isso significa? Isso extrapola todos os conceitos que nós temos de missão. Ser missional é mais do que simplesmente termos em nossa igreja um grupo, ou um departamento, ou um ministério que apenas se dedique a administrar financeiramente os recursos que são destinados aos missionários que estão espalhados pelos campos missionários que nós sustentamos. Ser missional é muito mais do que só apenas você tirar do seu bolso uma oferta e destinar ao sustento desse missionário que está, talvez, muitas vezes você não sabe nem onde é que ele está, você só sabe que tem um missionário em algum lugar. Então, queridos, ser missional é isso, é entender que essa verdade faz parte da essência e da identidade da igreja, onde fazer missão tem a ver com um estilo de vida. Extrapola esse conceito tradicional que eu disse para vocês. E muitas vezes, por muito tempo, eu mesmo me julgava tranquilo e sem débito, vamos assim falar, com a minha missionalidade, quando eu olhava para minhas atitudes ao ajudar financeiramente a manter um missionário que estava na Tailândia, por exemplo, que era o caso da Magali. Quando eu ofertava para manter o casal de missionários que está lá na Amazônia, para mim aquilo ali já era como se estivesse dizendo, estou quites com a minha função e o meu papel missionário. Afinal de contas, quem tem um chamado para ser missionário são eles. É por isso que ele está na Tailândia, é por isso que ele está na Amazônia, é por isso que ele está no Oriente Médio, é por isso que ele está lá na África. Então, o meu papel em fazer missão está aí. Ajudar a manter esse missionário no seu campo de missão. Mas, queridos, não é necessariamente isso. Ser uma igreja missional, ela extrapola essa ideia tradicional. Ela deve nos envolver, como eu disse, em um modo de vida, onde nós devemos estar a serviço da nossa sociedade. Ser missional e fazer parte de uma igreja missional é estarmos totalmente inseridos no nosso contexto, onde nós estamos. É você encarar
por exemplo, o seu ambiente de trabalho como o seu campo missionário. É você encarar a sua família, os seus familiares que ainda não conhecem a Cristo como um campo missionário que Deus te colocou lá para fazer a diferença. É você encarar, por exemplo, lá o condomínio onde você mora, os vizinhos a quem Deus colocou para conviver com você, como sendo este campo maduro que está pronto para a colheita. Nós precisamos encarar com esse olhar aonde nós estamos inseridos, em todos os espaços aonde nós vivemos e convivemos e nos relacionamos com outras pessoas. Todos esses espaços e todas essas pessoas fazem parte desse grande campo que Jesus Cristo já um dia falou, que está maduro, pronto para colheita. Mas eu quero deixar bem claro aqui algo que é importante, para você não sair daqui pensando que eu estou sendo contra esse modelo tradicional, onde a igreja tem um ministério, tem um departamento que se dedica, como eu disse, a administrar, muitas vezes financeiramente, os recursos que são destinados a esses missionários espalhados pelo mundo. Eu não estou dizendo que isso não deve acontecer, isso deve também acontecer, se for a proposta da igreja. Afinal de contas, é por causa de homens e mulheres que um dia ouviram esse chamado de Deus para ir pregar a nações distantes, povos distantes, que o Evangelho tem alcançado este mundo. Mas nós precisamos entender que, como igreja local, comunidade missional, nós precisamos assumir o nosso papel também de fazer diferença onde nós estamos, levando a mensagem das boas novas a todos quanto precisam. E como então podemos saber onde exercer o nosso papel missional? Em primeiro lugar, e aqui eu já adiantei, ser um cristão missional é preciso entender que ser um cristão missional é preciso se preparar para realizar a missão em todas as áreas da vida. Num campo missional, nessa visão missional, todos nós somos missionários, sem exceção. Sem exceção. E o local onde você está inserido, lá é o seu campo missionário. Talvez você passe muito mais horas da sua vida lá no seu trabalho do que em qualquer outro lugar onde você frequenta, na sua casa, na igreja, por exemplo. Na igreja talvez seja o local onde menos você passa o tempo. E aí é nesse local onde você dedica tempo, esforço, energia. É lá nesse local que Deus te chamou para você fazer diferença lá. Para que você anuncie o Evangelho do Senhor. Para que você faça a diferença onde não há mais esperança. Sabe, muitos de nós estamos esperando que Deus, através de uma ação sobrenatural, de repente, envie do céu o arcanjo, o anjo, um querubim, um serafim, para que este ser celestial venha a falar do amor de Deus para o seu ente querido. Talvez você esteja esperando que um grande homem do Senhor, um ungido do Senhor, um profeta, uma profetisa do Senhor, saia lá do local onde ele está para ir até a sua casa, até os seus familiares e pregue a palavra do Senhor a essa pessoa. Meu irmão, talvez Deus, na sua soberana misericórdia, Ele possa até fazer isso, mas eu acho muito difícil. Se você se encarar e entender como um cristão missional, o anjo que Deus está reservando para pregar a palavra do Senhor lá na sua família, esse anjo tem nome.
Esse anjo se chama por Mazé. Tem o nome de João Marcos. Tem o nome de Dardânio. Tem o nome de Júnior. Tem o nome de Marcela, de Flávio. Esse anjo tem o seu nome, porque é você, meu querido. Você precisa entender que você, como um cristão missional, você foi chamado e separado por Deus a pregar o Evangelho no seio da sua família. Você foi separado por Deus para chegar lá no seu ambiente de trabalho, numa segunda-feira, que é aquele dia onde ninguém quer estar no trabalho, queria estar em qualquer lugar no mundo, menos no trabalho. Mas você foi chamado por Deus para trazer essa palavra de esperança, de ânimo, lá para o seu colega de trabalho que chega na segunda-feira, como eu disse, totalmente desanimado, sem esperança. Porque o seu trabalho, o seu campo é lá. Você precisa fazer diferença onde você está. E aí, queridos, como eu disse, isso vai te motivar e te levar a não esperar que alguém ou um ser sobrenatural venha e faça o que você tem que fazer. Promova a ação que você precisa promover. Você não vai esperar que o pastor da igreja simplesmente saia todos os dias e vá pregar aqui na cidade de 2000 de repente. Você vai se dispor a pregar às pessoas, a proclamar o Evangelho de Jesus que liberta. Você vai pensar formas criativas de como alcançar as pessoas que moram lá no seu condomínio. Você vai estar pensando constantemente sobre isso. Mas venhamos e convenhamos, queridos, quantos de nós investimos tempo pensando como é que eu posso promover ações de como falar do amor de Deus para os meus vizinhos, por exemplo. Porque é difícil. Mas se você entende e se enxerga como um cristão missional, como eu disse, você vai passar a pensar e considerar essas questões com mais atenção. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Tessalonicenses, é bem verdade que eu acredito que ele não tinha esse conceito de missional na mente dele, porque é algo que vem sendo trabalhado há um tempo desse para cá. Mas quando eu leio estes versículos, eu consigo perceber nas atitudes dos cristãos de Tessalônica ações missionais. O apóstolo Paulo diz que eles se tornaram exemplo para todos. Paulo continua, pois partindo de vocês, foi pregado a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E por toda parte se tornou conhecido a fé que vocês têm em Deus. Queridos, a sua fé só pode se tornar conhecida a alguém se você professá-la. A sua fé, o seu testemunho, a pregação do Evangelho só pode alcançar a todos que estão ao seu redor, em todos os ambientes onde você frequenta, se você abrir a sua bela boca. Não vai acontecer nenhum milagre se você não professar a sua fé. E o apóstolo Paulo traz essa característica dos cristãos de Tessalônica que me chama muito a atenção. O exemplo de vocês se tornaram conhecido por todos. A pregação de vocês, a mensagem de vocês, extrapolou as fronteiras geográficas da cidade de Tessalônica. Porque todos vocês não
um missionário apenas, um abnegado ou uma abnegada do Senhor, que foi até as regiões da Macedônia e da Acaia levar o evangelho, não. Todos, porque todos enxergavam e compreendiam a relevância e a importância de ser um cristão missional, que impacta o seu meio, o meio onde vive. Para que a nossa mensagem alcance as pessoas, para que a sua mensagem transforme o ambiente do seu trabalho, alcance o coração dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, nós precisamos aprender a falar a linguagem das pessoas. Sabe, queridos, eu estou trazendo esse detalhe porque quando nós nos convertemos e passamos a frequentar a igreja, com 1, 2, 3, 4, 5 anos, você está totalmente inserido nesse contexto de igreja. E aí o teu linguajar muda. Você passa a falar um idioma que só o outro crente entende. E olha, tem que ser um crente até de uma certa forma maduro. Porque muitas vezes quem está visitando a igreja não entende nada do que está sendo falado aqui na frente. Porque nós esquecemos de falar a linguagem do povo. Quer um exemplo? Você se encontra com um irmão seu, paz do Senhor, varão. Aí o cara, o quê? Varão? O que é isso? E aí, varoa do Senhor, vaso de alabastro. Vaso de alabastro, o que é isso? Sabe, aí você quer que o visitante que está sentado aí nessa cadeira entenda o que está sendo pregado aqui. Não vai tocar o coração dessa pessoa. Nosso linguajar precisa ser um linguajar contextualizado. Nós precisamos falar a linguagem do povo. Para que a palavra do Senhor alcance os corações daqueles que estão sedentos de conhecer a Jesus Cristo. Então, melhor do que qualquer um para falar a um igual, tem que ser você. Fale aos seus iguais. Abra a sua boca. Deixa Deus te usar. E você vai ver o quanto você pode fazer nas mãos do Senhor. Amém? Segundo lugar, uma igreja missional, uma comunidade missional, ela deve favorecer. E aí eu quero destacar bem esse ponto aqui, porque ele é um ponto muito sensível. Uma comunidade missional, uma igreja missional, ela deve favorecer, eu quero frisar isso. Ela deve favorecer a todas as pessoas que estão em busca de viver uma espiritualidade, que estão em busca de conhecer este Cristo que salva e liberta. Toda a comunidade missional, ela deve favorecer e criar meios para que esta pessoa ela possa se envolver em todos os aspectos da igreja, na vida da igreja. Por que isso é importante? Porque, sabe, queridos, por muitos anos, foi tradição das igrejas deixar apenas as pessoas se envolverem, uma vez que elas já tivessem sido batizadas e se tornassem membros, através do batismo, da profissão de fé. E muitas vezes, alguém que chega até nós, ele está querendo conhecer qual é a nossa. Mas qual é a dessa igreja? Qual é a desse pessoal aí? Então ele vem, senta nessa cadeira, ele começa a ouvir as pregações, o evangelho começa a fazer sentido para a vida dela, e aí ela vê que a igreja proporciona a oportunidade de, por exemplo,
uma vez a cada 15 dias, ir lá na Praça do Ferreira servir sopa aos desabrigados. Ela chega aqui, domingo após domingo, e vê esses irmãos e irmãs abençoados aí do MI, entregando as boas novas, dando boa noite, recebendo com muita simpatia, com muito amor, e aí ela acha bacana. E aí ela pensa, poxa, seria bom eu começar a me envolver. E aí ela vai atrás de saber como é que ela pode participar de um ministério desse. E aí entra a igreja missional. A igreja missional, ela precisa oportunizar a essa pessoa a graça e o privilégio de começar a servir na igreja. Mesmo que ela ainda não tenha sido batizada. Mesmo que ela ainda não tenha feito a sua profissão de fé. Porque uma vez que ela começa a se envolver no serviço da igreja, ela começa a se relacionar com pessoas. Pessoas que julgo eu, que já estão na caminhada com Cristo e que podem acrescentar muito a esta vida. E que através desse relacionamento ela vai se sentir impactada. E o evangelho que está sendo pregado aqui começa a fazer sentido na vida dela por causa de você. Da forma como você se relaciona com ela. Então aí ela vai tomar uma atitude. Cara, eu quero também ser membro dessa igreja. É bacana, estou entendendo aqui a mensagem que está sendo pregada. Então nós precisamos criar essas pontes. Onde essa pessoa que nos visita, que começa a frequentar a nossa igreja, ela se sente acolhida e quer participar na vida da igreja. Claro, é verdade que isso também tem os seus limites. Uma pessoa que está frequentando a igreja, que ainda não tem conhecimento bíblico suficiente, nós não vamos dar a ela a oportunidade, a princípio, de ensinar na escola bíblica dominical. Para você ensinar na escola bíblica, você precisa ter uma maturidade cristã, conhecer melhor a Bíblia, e por aí vai. Mas em outros ministérios, a qual ela pode dar o seu tempo, o seu serviço, ela tem que ser muito bem-vinda. Sabe, aí isso vai exigir de você caminhar lado a lado dessa pessoa, estender a mão para ela. Ela precisa se sentir acolhida, amada, partindo de você. Você que faz parte da igreja. Você que já é membro, que entendeu a importância de assumir um compromisso com essa comunidade local. Se a nossa igreja compreender essa verdade, nós não vamos precisar ter aqui departamentos exclusivos para promover evangelização a fim de ganhar pessoas para Jesus. Porque todos nós entendemos que nós fomos chamados para exercer nosso papel missional de pregar o evangelho a todas as pessoas. Facilitar o acesso dessa pessoa à igreja. Eu quero desafiar você que está aqui essa noite. Você que é um cristão no Senhor Jesus e que já é membro desta igreja. Você que é líder de ministério. Eu quero desafiá-lo a viver essa verdade. Porque talvez através de você, alguém que está sentado aqui nessa cadeira, esteja sentindo no coração há muito tempo o desejo de servir, para começar a se integrar nessa igreja, você pode ser a ponte para isso. Então peça ao Espírito Santo que revele a você. Mostre a você essas pessoas, ou essa pessoa. E vá até ela. Proporcione a essa pessoa a oportunidade dela se envolver no serviço do Senhor. Amém? Sabe, ainda em relação a essa questão, talvez você não saiba, mas aqui nessa igreja existem pessoas que frequentam essa igreja e que não são membros dessa igreja.
mas gostam daqui. Tem amigos e amigas aqui nessa igreja. Se relacionam até com os pastores dessa igreja, mas não são membros da igreja. E estas pessoas, elas abrem a sua casa, muitas vezes, para que pastores desta igreja possam ir levar a palavra do Senhor aos seus familiares. Essa pessoa, muitas vezes, abre as portas da sua empresa para que pastores desta igreja possam ir pregar a palavra do Senhor aos seus funcionários. Pessoas desta igreja, que visitam essa igreja, que conhecem outras pessoas, falam, olha, cara, eu vou ali numa igreja, tem um pastor ali bacana, tu quer abrir a tua empresa para receber esse pastor, para levar uma palavra lá para os teus funcionários? E ela proporciona e facilita a ida dos pastores dessa igreja a pregar o evangelho lá numa empresa que ele talvez nunca pensasse que iria entrar lá. E são homens e mulheres que ainda não são membros dessa igreja, que não foram batizados, mas começam a entender a importância do evangelho de Jesus para a vida delas. E um dia, se essa for a vontade de Deus, eles se tornarão membros dessa igreja. Sim ou não, pode ser que seja de outra igreja. Mas nós, como uma comunidade missional, precisamos estar atentos a essa verdade. Terceiro, um cristão missional, que faz parte de uma igreja missional, ele precisa exercitar a unidade cristã. Paulo afirma que a mensagem pregada pelos tessalonicenses, como eu disse, ela extrapolou as fronteiras geográficas da região de Tessalônica. Ela chegou a outras regiões. E lá, aonde chegou a mensagem, outras pessoas se converteram a Deus. A mensagem de Cristo. Outras igrejas surgiram nessas outras comunidades, nessas regiões. E Paulo fica admirado, porque ao passo em que essas novas igrejas foram surgindo, essas novas comunidades de cristãos foram aparecendo, eles não se isolaram. Pelo contrário, eles continuaram a caminhar juntos, lado a lado, de mão dadas. Isso é importante, queridos. Principalmente num contexto onde nós estamos inseridos, aqui no Brasil, na cidade de Fortaleza, onde todos os dias aparecem mais e mais igrejas. Eu não sei quantos de vocês, é bem verdade que muitos talvez não morem aqui na cidade de 2000 e nem não conheçam bem a realidade desse bairro. Mas se você entrar em qualquer uma dessas ruas estreitas aqui da cidade de 2000, existe a grande chance de você se deparar com, no mínimo, 2 igrejas em uma rua dessa aqui estreita da cidade de 2000. É essa a realidade em que nós nos encontramos. Nós estamos inseridos num ambiente onde a cada dia surgem mais e mais e mais igrejas. E aqui eu não estou criticando, não. Pelo contrário. Eu quero enfatizar que se nós nos unirmos como povo de Deus para fazer diferença, começando neste bairro, com todas as igrejas que estão instaladas aqui, a começar por nós podemos melhorar e transformar a realidade da cidade de 2000 para melhor. Através de parcerias com o governo, com a prefeitura, mudar a realidade das pessoas que estão precisando, tanto na área social como também na área espiritual, porque foi para isso que nós fomos chamados, para pregar o evangelho a todas as pessoas, começando pela cidade de 2000. Mas a verdade, queridos, é que, infelizmente,
nós nos olhamos como concorrentes. Nós nos olhamos como concorrentes nesse mercado que se chama Evangelho. Nós queremos, a todo custo, ter a igreja maior do que a do outro. E para isso acontecer, muitas vezes extrapolamos as fronteiras da ética. Queridos, é triste quando eu vejo, em nome do crescimento numérico, líderes enganando as pessoas, pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus. É triste quando eu vejo homens querendo fazer sua igreja crescer, adotando o método de pescar no aquário do outro. Isso não é promover unidade. Isso não é ser um cristão missional. Nós ficamos muitas vezes pensando, nós aqui, eu não quero incluir nesse hall aí não, e nem os pastores da Nova Jerusalém se incluem nisso não. Mas infelizmente muitos líderes pensam dia e noite como é que vão fazer a sua igreja crescer a partir do artifício tirando pessoas de outras igrejas. A verdade é essa. A verdade é essa. Você, outro dia, queridos, eu volto a dizer, olha, eu estou dizendo isso aqui para nós refletirmos como igreja. Você liga o rádio, aí está lá um determinado cidadão dizendo estas palavras, olha, se você não está se dando bem com o seu pastor e com a sua igreja, venha para a minha igreja. Misericórdia. Isso não é promover a unidade cristã. Isso não é promover unidade no corpo de Cristo. É bem verdade que aqui nós temos irmãos que se congregam conosco que vieram de outras igrejas. Mas nós, como liderança, procuramos saber o porquê que essas pessoas saíram das suas igrejas e estão vindo para cá. Porque é o mínimo que nós, como pastores, devemos fazer. Sentar com essa pessoa e perguntar, meu irmão, por que você está saindo da sua igreja? Você já comunicou a sua liderança? De fato, você está saindo em paz com sua liderança, em paz consigo mesmo? Para que você venha para cá e aqui você seja bênção. E possamos também ser bênção na sua vida. Mas em nome desse crescimento numérico, como eu disse, muitos não estão preocupados com isso não. Não estão, porque querem que a sua igreja cresça. Sabe, aí você esquece que você foi chamado para pregar àqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Aí você fica investindo o seu tempo para convencer quem já é convertido e que tem uma igreja para ir para a sua igreja. Nós não queremos membros aqui desse jeito. Quero deixar bem claro. Porque Jesus Cristo falou, o campo é grande e já está maduro, prontinho para a colheita. Quem já foi colhido não precisa ser colhido novamente. Vamos arregaçar as mangas. Como cristão missional, vamos proclamar o Evangelho do Senhor àqueles que realmente precisam. E o apóstolo Paulo era muito consciente dessa verdade. Ele escrevendo à igreja de Romanos, quase no final da sua carta, no capítulo 15, no versículo 20, Paulo diz o seguinte, sempre, olha, presta atenção o que é que Paulo diz, sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma
que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Ah, queridos, isso aqui, sim, é uma postura de um cristão missional, que está preocupado em promover a unidade e não dividir. Porque, como vocês devem saber, não foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Foram outras pessoas que levaram o evangelho de Jesus àquela cidade e lá as pessoas se converteram a Cristo. Mas Paulo trazia no coração um desejo ardente, um desejo muito grande de conhecer os cristãos de Roma. E aí ele toma essa atitude, escreve esta carta àquela igreja, uma das principais cartas do apóstolo Paulo, cheio de ensinamentos teológicos, muito rica, muito profunda. Você sente que o apóstolo Paulo ama aqueles cristãos, ama aquelas pessoas, muitos que ele nem conhecia pessoalmente. Porque não foi uma igreja que ele fundou. E aí ele olha e diz, olha, eu sempre quis pregar aí, mas eu não sou desses não, que ficam pregando o evangelho de Jesus a quem já conhece. Eu vou pregar para quem não conhece, para quem precisa conhecer Jesus Cristo. Essa é a atitude que nós devemos ter como igreja missional. Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. O campo é grande, mas os ceifeiros são poucos, já disse Jesus Cristo. E, infelizmente, os poucos que andam disputando entre si. O mundo precisa enxergar em nós essa unidade, para que eles se sintam impactados e tocados pelo Evangelho de Jesus. É por isso que a palavra do Senhor fala da multiforme graça. Se você se sente bem aqui, nesta igreja, nesta comunidade, se aqui você se encontra e se identifica como cristão, amém, glória a Deus por isso. Mas existem pessoas que preferem se congregar e serem úteis em uma outra comunidade, com outro estilo, com outro tipo de pregação, com outra forma de louvar o Senhor, diferente até mesmo da nossa doutrina. Mas eles se sentem bem lá, e aí lá eles estão fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus, ele tem que ficar lá mesmo. E não eu ficar achando que só aqui é o que é o certo, o correto, e que se ele não se congregar aqui, ele não vai para o céu. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, como cristão missional, nós precisamos vencer as nossas diferenças, acabar com as nossas divisões. E muitas vezes isso demonstra só apenas algo que está lá no fundo, que é uma vaidade enorme, enorme. Porque nós queremos mostrar para a sociedade que somos bons pastores, bons líderes, porque a nossa igreja está abarrotada de pessoas. E muitas vezes pessoas que já saíram de outras igrejas, que conhecem a verdade, e que provavelmente, no primeiro desapontamento que elas tiverem comigo ou com outro pastor dessa igreja, elas vão mudar de igreja também. Porque não entendem o seu papel missional no mundo. Queridos, eu quero deixar essa palavra de desafio para esta igreja. Possamos nos identificar verdadeiramente como uma igreja missional. Uma igreja que traz essa característica na sua identidade, na sua forma e no seu jeito de viver igreja. É um desafio para nós, Presbiteriana Nova Jerusalém. Ser um cristão missional em todas as áreas da vida em que nós estamos inseridos, em todos os ambientes. Você precisa fazer diferença. No seu trabalho, na sua família, no seu condomínio, na sua rua, no seu bairro. É lá o seu campo missionário.
É lá onde você vai fazer diferença. É lá onde você vai mostrar quem você é. Você precisa proporcionar como igreja e facilitar como igreja o envolvimento daqueles que ainda não são membros, que ainda não fizeram a sua profissão de fé, não se batizaram, mas que estão em busca de conhecer mais desse Jesus que liberta. Nós como igreja, nós precisamos proporcionar a oportunidade a essas pessoas de servirem, para que elas se relacionem conosco e através desse relacionamento, como eu disse, a pregação do Evangelho começa a fazer sentido para ela, por meio e através do seu testemunho. E por fim, promover a unidade. Unidade é essa importantíssima para que o mundo veja que nós somos diferentes, que nós pertencemos a Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.